Um grupo de fármacos que a gente mais utiliza para tratar o paciente são aqueles que afetam o sistema nervoso autônomo. Antes mesmo de começar a estudar a farmacologia e tudo que vai estar incluso nesse sistema que a gente vai estudar na aula de hoje, a gente tem que começar entendendo o sistema nervoso autônomo. Porque, querendo ou não, os fármacos que a gente vai colocar nos pacientes não vão inventar novas coisas dentro do corpo. Eles vão utilizar mecanismos próprios do corpo ao nosso favor, graças a que a gente tem controle da dose e do tipo de medicamento. Então é essencial, gente, a gente começar a entender como funciona o sistema nervoso autônomo primeiro, para logo entender como o fármaco vai ter esse efeito nele, né? Então, sistema nervoso autônomo não é nada difícil, gente. Ele seria o sistema nervoso, ou seja, a porção do sistema nervoso que vai estar encarregado de fazer essas tarefas, né, como nos órgãos, que a gente meio que não quer saber muito dele, né? Por exemplo, batimento cardíaco, digestão, entre outros. Coisas que nosso sistema consciente, somático aqui não precisa saber tanto, entendeu? Porque você imagina, vamos colocar na ideia aí, né? Imagina você ter que estar toda hora lá mandando reação nervosa pro estômago, né? Vai ser foda, né? Imagina você vai comer uma coisa, vai estômago, faz. Né? Ou o coração, né? Coração, a gente vai correr agora, então eu vou te mandar mais impulso para você bater mais. Assim não funciona, né? Aí é foda. Né? Então, isso é tudo controlado por um sistema que responde estímulo. Né? Você começa a correr e ele automaticamente já aumenta a função cardíaca. Ou você come alguma coisa, né? E automaticamente já começa a mandar impulso para o estômago trabalhar. Entendeu, gente? Por isso que é autônomo, funciona de forma automática. Você só precisa do estímulo iniciar, como comer, correr ou dormir, né? Você deita para descansar, o coração começa a bater mais devagar por esse mesmo sistema, né? Então, gente, temos que entender como que o sistema funciona. E realmente não é difícil. Ele tem um botão de ligado e tem um botão de desligado. Mas qual que é o probleminha aqui? A maioria dos estudantes de medicina, mais ainda quando você está lá no primeiro ano, você confunde isso daqui achando que o clássico simpático é aquele que sempre vai estimular, né? Aquele que é o estimulador. Mas não é assim não, gente. E que o parasimpático é aquele que certeza inibe. Não, gente, isso depende muito do órgão. O que vocês têm que saber porque esses dois sistemas sempre estão um contra o outro, entendeu? Ou seja, por exemplo, o coração. Se o simpático, se o sistema simpático é aquele que estimula o coração, o que você acha que o parasimpático vai fazer? Exato, vai inibir. Ou no estômago. O parasimpático é quem estimula o estômago. O que você acha que o simpático vai fazer? Ele vai inibir. Se um estimula, o outro inibe. É assim que funciona. Isso vai depender muito do tipo de órgão que você esteja estudando e a relação com ele. Isso daí é bem fácil de entender, gente. Então não se confundam nem enrolem muito. É assim que simples, gente. Um desliga e outro acende. Dependendo do órgão, isso pode trocar. Agora, como que esses negócios funcionam? Então eles têm várias funções, gente. Tipo, muitas. Eles controlam o negócio do olho, tipo a parte respiratória, digestiva, hepática. Mas eu não vou focar muito nessa parte, porque isso seria uma aula só para isso. Lembra que nosso objetivo nessa aula é aprender como que a farmacologia funciona nesse bicho aqui. Então, vamos só dar um detalhe nas partes que me interessam mais, que depois eu vou aplicar na parte de farmacologia, gente. Vamos começar com o sistema simpático. Quando você pensa em sistema simpático, falando do ponto de vista farmacológico, o que você primeiro tem que estudar nele? Que ele aumenta a função cardíaca, ou seja, ele é um elemento que aumenta o trabalho cardíaco, e se você aumenta a função cardíaca, adivinha o que vai aumentar? A pressão arterial aumenta com ele. Dessa forma, esse sistema simpático é usado quando a gente precisa que o coração trabalhe mais, mande mais sangue e dessa forma alimenta o nosso corpo de um melhor jeito para alguma tarefa específica. Outra coisa que ele faz que chama muita atenção para a gente, principalmente falando de fármaco, é aumentar a capacidade pulmonar, ou seja, ele tem a capacidade de abrir o pulmão de um jeito tal que ele consegue dessa forma aumentar o consumo de oxigênio. E por último, gente, temos também que combinar esses sistemas, a gente tem a capacidade de ligar o sistema de luta ou fuga. Isso daqui, é claro, quando tem uma ativação grande do sistema simpático, o coração começa a bater mais, o pulmão começa a absorver mais oxigênio e a gente é preparado para fugir ou brigar com possível perigo, igual a criança que está se assustando. O sistema simpático aí se ativou, ele está correndo, ele está com força no músculo. Por quê? Porque o sistema está preparado para fugir ou para lutar pela vida.
né? É um sistema muito usado antigamente, piormente, porque antigamente a gente estava brigando todo dia com um bicho grande, né? Lá na floresta, lá quando a gente... Faz pouco tempo que a gente está nessa vida cômoda hoje em dia, né? Agora, vamos falar um pouquinho do parasimpático também. Aqui vocês vão ver, gente, um batimento normal, um batimento mais devagar e um batimento mais rápido. O batimento normal é uma coisa que o coração já faz por si mesmo, né? Mas a gente tem que ter meio que um controle em cima dele. O batimento mais lento é a primeira função do parasimpático. Ele consegue inibir, dar uma acalmadinha no coração. Enquanto o batimento mais rápido, que também é chamado de taquicardia, é causado pelo simpático. Então o simpático, no coração, estimula o trabalho. Trabalhar mais. Enquanto o parasimpático vai dar o que se chama bradicardia. Vamos dar uma pausinha, normalmente usado para quê? Para quando o coração precisa relaxar, quando estiver dormir, entre outras coisas. Seguinte função que a gente vai ver bastante parasimpático, que ele é o sistema que poupa energia, né? É o sistema que a gente usa para poupar energia, para guardar energia, e principalmente quando a gente vai dormir, né? Igual esse bichinho aqui com o paizão dele que está dormindo para a soneca, né? Então, isso é para poupar energia, gente. Para terminar, também temos o sistema, e uma parte muito importante, que ele controla a parte digestória do sistema do nosso corpo inteiro, entendeu? Ou seja, quando você está comendo alguma coisa, você está ativando o parasimpático para você. Não é que funciona de tudo, não. É o parasimpático. Você comeu, automaticamente o parasimpático estimula. Por isso que quando você come alguma coisa, você se sente mais cansado, sente que a pressão baixa. Por quê? Porque o parasimpático está trabalhando e ele não trabalha num lugar só, ele é um sistema geral. Ou seja, você não vai pegar e, não, só vou mandar para o estômago. Não, não funciona assim. Uma vez que ele se ativa para o corpo inteiro. Dependendo do grau de ativação, ele pode afetar mais órgãos ou outros, mas certeza que vai afetar de forma geral. Por isso que você vai ter uma baixadinha da pressão quando você começar a comer alguma coisa, principalmente se for uma grande quantidade, né? Porque o corpo vai querer você relaxar, poupar sangue do músculo para mandar o sistema digestivo, que é onde é preciso. Então, aí temos as funções. Seguinte, como que tudo isso funciona? Ou seja, gente, tudo bem, né? Ele faz isso, faz aquilo, aumenta a tensão cardíaca, diminui a tensão cardíaca. Legal. Mas como que é possível isso? Como que tudo isso é feito, entendeu? Isso que eu quero que vocês entendam. Isso é graças a que esse sistema consegue liberar, por meio da vasta rede de nervos que a gente tem entre os órgãos, uma substância. No caso, o sistema simpático libera noradrenalina e adrenalina. Essas substâncias em alguns órgãos estimula, em outros inibe, como já falamos, né? Por exemplo, no coração ele é estimulador, enquanto no estômago, por exemplo, ele é inibidor. Depois temos o parasimpático que usa acetilcolina. Né? Também pelas vias nervosas dele mesmo, ele libera acetilcolina, dependendo do órgão do sistema em si, ele faz uma outra coisa. O coração, normalmente, ele inibe, estômago, ele estimula. Né? Agora, gente, como que essas substâncias aí conseguem fazer isso? É só liberar e já é feito? Não, não. Cada órgão tem um receptor, ou seja, essa substância não serve de nada. Você não vai usar para nada se ela não encontrar o receptor dela. Sem o receptor, a substância não serve, né? Então, cada uma das substâncias tem seu próprio receptor, que são receptores adrenérgicos, para a parte do simpático, né, noradrenalina, adrenalina, e os receptores colinérgicos para acetilcolina. Entendeu? Ou seja, você tem que ter, primeiro, liberação da substância. E não é que você só libera e a substância já aumentou a tensão cardíaca. Não. Você libera a substância e ela tem que ter o contato com o receptor pertinente para dessa forma chegar ao estímulo, ou seja, chegar ao resultado final, né? Que, por exemplo, pode ser aumento do batimento cardíaco ou, no caso do parasimpático, aumento da função digestória. Não funciona sem substância e receptor, senão não tem nada. Tá? Então a gente vai focar nessa parte aí, né? Que seria a divisão desses receptores. Porque a substância é fácil, gente. Para o nosso corpo inteiro, sem enfiar a farmacologia no meio, só tem essas. É alfa, a noradrenalina, adrenalina e também tem um pouquinho de outra aí, meio perdidinha, às vezes é cobrada, que é a famosa dopamina. Mas as três são as únicas do sistema adrenérgico que nos interessa. No parte colinérgico é mais fácil ainda, porque é só uma, acetilcolina. Acabou. Agora, onde que vem o probleminha? É nos tipos de receptor. Porque dependendo do órgão e do porquê que esse elemento está aí, ele pode variar para uma função específica. No caso do adrenérgico, vocês vão ver aqui que ele é dividido em alfa e beta.
tá? São os dois tipos de receptor adrenérgico que a gente tem, alfa e beta, nada mais. No caso do colinérgico, ele é dividido em muscarínico, que é o mais importante pra gente, né? O tipo fodão da família, principalmente para quem está estudando farmacologia. Esse é um receptor tipo obrigatório saber ele, que a gente vai screenar ele, vamos ver uma boa aulinha dele também. Logo temos outros dois receptores que às vezes participam, eles estão meio revirados, né? Porque eles também participam de outra parte do sistema nervoso, né? Que é o somático do consciente, né? Que são o receptor que se chama NN, que é de neurona a neurona, de neurônio a neurônio, e o receptor se chama NM, que é de neurônio a músculo, entendeu? Isso daqui já não é só dessa parte. Então, gente, aqui vocês têm que focar bastante no receptor muscarínico, que é o que mais nos interessa. Então, vamos ver primeiro os alfa-adrenérgicos. Vamos falar dos alfa-adrenérgicos então, gente. Quando a gente fala dos alfa-adrenérgicos, a gente vai ver que existe três tipos de, ou seja, dois tipos de cada um, praticamente o mais importante, né? Que é o alfa, que se divide em 1 e 2, o beta, que se divide em 1, 2, 3, um que realmente é o 1 e o 2, é tipo os mais fodas, os que mais me interessam para farmacologia, são 1 e o 2. Os 3 tá aí, né? Também tem alguma que outra funçãozinha, principalmente ligada à parte da gordura, né? Que é interessante aí, né? Porque ele é bom baixando a gordura. Mas, lamentavelmente, a gente não consegue estimular ele muito especificamente, né? Você joga uma substância aí, ele quer estimular todos. Daí você vai baixar a gordura, você vai estar com taquicardia, né? Daí tá difícil. Então é meio que esquecidinho o beta 3 na parte de farmacologia. Se você está estudando fisiologia, aí você tem que saber, porque vai ser cobrado. Quanto te aposta aí o beta 3 aí. Mas tudo bem, vamos dar uma moral aqui para alfa 1 e alfa 2. Eles têm muitas funções, gente. Realmente, se a gente vai estudar fisiologicamente, e dependendo do ponto de vista de alguns outros medicamentos, que dessa aula daqui eu não vou focar tanto, eles têm várias funções. A função que quero que vocês aprendam bem, é que o alfa 1 serve para vasoconstrição. Como vocês estão vendo aí, ele está apertando o vaso sanguíneo. Enquanto o alfa 2 é para vasodilatação. Você está abrindo o vaso sanguíneo, né? E por ende, né, se tem vasoconstrição, no caso do alfa 1, você tem uma tensão maior, porque quanto mais se aperta, né? É uma lógica. Se eu pegar uma mangueira, um pouquinho de água aí, eu apertando a mangueira, o que vai acontecer? A água vai espirrar mais rápido pela pressão que eu faço. O nosso sistema sanguíneo funciona do mesmo jeito. Se você apertar, sai mais rápido. Se você deixar a mangueira livre, a água começa a sair mais devagar, porque acabou essa pressão. Então, vasodilatação sempre vai estar ligada ao quê? A pressão baixa. Vasoconstrição sempre vai estar ligada ao quê? A uma pressão arterial maior. Então, essas são as duas funções que me interessam bastante desse negócio aqui. Alfa 1, vasoconstrição, alfa 2, vasodilatação. Claro que tem mais coisa, gente, mas lamentavelmente eu não vou conseguir ver tudo isso só numa aula só, né? Seguinte coisa, gente, receptores beta. Como eu falei, são 3, mas a gente vai focar principalmente em 2, beta 1 e beta 2. O beta 1 é o clássico, entendeu, gente? O beta 1 é aquele que se encontra dentro do coração, né? Eu não falo que os alfa também não tá não, mas ele é o que se encontra em maior quantidade e tem maior função. Qual a função então do beta 1 aí que eu já estou enrolando um pouquinho, né? Gente, a função do beta 1 é aumentar a função cardíaca. Ou seja, ele é o receptor que quando recebe a adrenalina, ele vai fazer que o coração comece a o quê? Trabalhar mais. Dando assim o famoso estado de taquicardia que tanto a gente conhece, né? Logo temos o beta 2. O beta 2 tem outras funções também, mas uma que me interessa muito, gente. Por quê? Porque tem uma área enorme de farmacologia só ligada nesse negócio de beta 2, né? Além de outras coisas. O beta 2, gente, é um broncodilatador, ou seja, quando você estimula o beta 2, você vai estar abrindo, dilatando o músculo do pulmão, só do pulmão, hein? Não do vaso. Broncodilatação para deixar passar mais oxigênio. Lembra da primeira parte da aula que eu falei que eles vai aumentar, ou seja, os adrenérgicos aumenta a tensão cardíaca, então aumenta a capacidade pulmonar, então esse aqui é o beta 2. Para você não esquecer, olha a dica, gente. Beta 1, a gente tem só um coração, então o beta 1 vai para o coração. Beta 2, a gente tem quantos pulmões? 2, né? Então beta 2, 2 pulmões, né? Para lembrar que ele é o principal receptor da bronquiconstrição nesse sistema que estamos estudando aqui. Agora, aclarado esse ponto que eu queria mais deixar bem claro, gente, vamos entrar um pouquinho de como seriam os fármacos que vão trabalhar nesse elemento aqui.
Então, pessoal, vamos começar com o que seria a parte de farmacologia mesmo, né? A parte aí, né, que eu fiz toda essa introdução, essa base, para vocês terem uma ideia muito mais ampla e entender o que está acontecendo, porque o meu objetivo sempre é fazer vocês entenderem. Primeiramente, eu vou dividir os fármacos em dois grupos, aqueles que são agonistas e aqueles que são antagonistas. Para não deixar a aula muito comprida, hoje vamos ver somente os antagonistas e agonistas adrenérgicos. E eu vou fazer uma seguinte aula aí, deixa no comentário se quiser uma aula mais essa, dos agonistas e antagonistas colinérgicos, que seria a parte 2, né? Então, primeiro vamos deixar uma coisa clara. Eu imagino que já muitos de vocês já meio que já sabem isso, mas igual vamos deixar bem clarinho, gente. O que é um agonista e o que é um antagonista? Um agonista é um fármaco que estimula os receptores do nosso corpo. Ou seja, ele estimula os próprios elementos do nosso corpo, entendeu? Por exemplo, a gente tem a adrenalina, né, que uma coisa sempre dá um pouquinho de graça, a adrenalina e a epinefrina, entendeu? Daí você fala, epinefrina, adrenalina, se você vê é a mesma coisa, somente que a adrenalina normalmente é considerada de forma natural no nosso corpo, e a epinefrina é aquela adrenalina artificial que você tem lá na urgência, né, que tem que colocar no paciente aí quando a situação tá feia, entendeu? Então, a adrenalina natural do nosso corpo é para o nosso corpo. Então, quando você tem uma substância que estimula os próprios mecanismos do meu corpo, ele é chamado de agonista. Agora, quando você tem a substância contrária, ou seja, o que ele faz é bloquear esse estímulo, ou seja, a adrenalina aí está chegando no receptor e vai ver um bloqueio. Agora vocês vão ver aqui, né, vai ter um bloqueio aí no nosso receptor, né? O que está acontecendo? Essa substância que você deu para o paciente, ou ele consumiu, está bloqueando a interação entre receptor e o estimulante. Então, o que acontece? Não vai acontecer o efeito que o corpo está querendo, né? E isso daqui se chama de antagonismo, quando você bloqueia uma reação, um estímulo do corpo. Entendeu? Por isso, antagonismo, vai em contra. Agora, vamos então um pouco coisa, né? Passada essa introdução, vamos então, o que seria um agonista falando de adrenérgico? Primeiro, você vai dividir os agonistas adrenérgicos em dois. Isso é bem importante. Presta muita atenção nessa parte do vídeo. Eu recomendo, inclusive, quando eu terminar de explicar, dá uma pausa, volta aqui, porque é muito importante. O que é? Você divide os agonistas, aquele que estimula o receptor, do mesmo jeito que a nossa própria substância. Você vai dividir em diretos e indiretos, né? Então são diretos e indiretos. Como que é o direto? O direto é aquela substância que ele mesmo vai para o receptor, entendeu? Ou seja, ele tem uma espécie de competência, ele ajuda a adrenalina natural no nosso corpo e ele vai em vez dela, entendeu? É aquela substância que pega o trabalho por si mesma e ela mesma estimula o receptor. Enquanto o agonista indireto é aquela substância que ao colocar dentro do corpo, ele não estimula o receptor, mas ele aumenta a produção ou liberação das substâncias naturais do corpo. Ou seja, deixa claro, agonista de ação direta é aquele que vai diretamente no receptor, né? Assim, simples, nada mais. Agonista de ação indireta é aquele que estimula o corpo a produzir mais a substância própria dele, né? Por exemplo, você consome alguma substância que aumenta os níveis de noradrenalina ou adrenalina do teu corpo. Ele está estimulando o receptor? Não, o que ele está fazendo é que uma substância própria do teu corpo ou seja produzida mais ou seja liberada em maior quantidade, né? A maioria dos que têm ação indireta normalmente não são muito usados pela gente, né? Porque são mais considerados de uso recreativo, para falar de outro jeito, né? Como por exemplo, né, o famoso pozinho branco. A cocaína, né, é uma substância, gente, que ele realmente não faz nenhum efeito no receptor. O que ele faz lá? Ele vai lá no teu cérebro e faz que o teu cérebro comece a liberar muito mais neurotransmissor, no caso a noradrenalina, né, fazendo esse efeito de euforia que você vê nos pacientes com esse problema. Logo também você vai ter de ação direta. E aí entra a parte de farmacologia mesmo, gente. Quando você fala dos de ação direta, são os fármacos propriamente ditos. E você vai dividir os de ação direta, né, que eu tô aqui, de ação direta, em dois. Aqueles que são seletivos e aqueles que são não seletivos. Aqueles que são seletivos são aquele grupo de substância que só pega um elemento, entendeu? Um só tipo de receptor. Lembra que a gente tem 4 tipos de receptores: alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2, entendeu? Então, se você tem uma substância
que somente estimula alfa-1, você vai ter o quê? Você vai ter um agonista adrenérgico de ação direta seletiva, ou seja, um seletivo. Tá? Se você tem um que escolhe mais de um, né? Que, por exemplo, pega alfa-1 e alfa-2, ou beta-1, beta-2, ou pega todos, né, de uma vez, tipo, pega alfa, beta, aí você vai ter o quê? Um não seletivo, porque ele não sabe isso direcionado para um só. Exemplos desses medicamentos são, por exemplo, fenilfinefrina, que é um elemento que é muito agonista do alfa-1. Clonidina, que é um elemento muito comum de ser só para alfa-2. Dobutamina, que ele sempre escolhe somente beta-1. Salmetrol, salbutamol, terbutamina, todos eles são estimulantes do beta-2. Agora, o que faz cada medicamento? É só pensar um pouquinho, gente. Lembra, esse aqui a gente está estudando agonistas, então lembra, gente, o que acontece quando você estimula o receptor? O que está acontecendo? Por exemplo, se eu estimulo o receptor alfa-1 com adrenalina, o que acontece? Vasoconstrição. Ou seja, se eu coloco uma substância que faz a mesma coisa com a adrenalina e ele estimula esse receptor, por isso é importante entender para que serve cada um, entendeu? Porque se eu dou, por exemplo, dobutamina é um fármaco que gosta de estimular beta-1. E quando você estimula beta-1, o que acontece? Vai acontecer que o coração começar a bater mais forte, ou seja, a dobutamina é uma substância que causa taquicardia, que a gente usa, por exemplo, quando o paciente está hipotenso, está com a tensão baixa, né? A beta-2, o que ela faz? Gente, a beta-2 abre as vias aéreas, ela dilata as vias aéreas, ou seja, o salmetrol, o salbutamol, para que a gente usa, né? O medicamento asmático. Por quê? Porque ele estimula um receptor que abre as vias aéreas, que o nosso corpo tem costume de abrir as vias aéreas com ele. Então, como não está sendo produzida essa substância, né, a nora e a adreno, a gente vai dar uma substância externa. Logo, temos também os que são os agonistas não seletivos, né, como oxitamina, entre isoproteronol, também as versões sintéticas da adrenalina e noradrenalina, né, que pegam de tudo. Então, isso seria a parte de agonista, gente. Vamos passar agora para antagonistas. Então, gente, continuando agora com os antagonistas. Como eu falei, esses são os bloqueadores. Ou seja, pega a dica. E, gente, voltem para a explicação do início, de que faz cada receptor. Porque aí, se você aprender o que faz cada receptor, eu te falo, esse medicamento é agonista ou antagonista de qual coisa? Na hora você vai saber. Por quê? Por exemplo, os agonistas bloqueiam. Se eu bloqueio o receptor alfa-1, o que o alfa-1 faz? Vasoconstrição. Então, se eu estou bloqueando o alfa-1, o que vai acontecer? Não vai constriir, então o vaso vai ficar no tamanho normal, dando em consequência o quê? Porque a vasoconstrição causa o quê? Pressão alta. Então, se eu estou abrindo o vaso sanguíneo, o que vai acontecer? Não vai dar pressão alta, vai baixar a pressão, inclusive, em paciente que está com tensão muito alta. Agora, indo diretamente para o grão, os agonistas adrenérgicos somente são de ação direta. A gente não estuda, pelo menos, depende de algum ponto de vista, não estudamos o de ação direta, e a gente vai dividir em dois. Os que escolhem os alfa e os que escolhem o beta. Aqui tem uma divisão um pouquinho mais chata. Você vai ter antagonistas alfa e antagonistas beta. E logo dentro deles, né, você vai dividir em seletivo e não seletivo. Né? Ou seja, vai ter não seletivo alfa e seletivo alfa. Logo tem não seletivo beta e seletivo beta. Claro que sempre tem algum medicamento aí que pega os dois, mas eu vou falar, tá? Então, falando então dos agonistas alfa, gente, a gente vai ter os não seletivos, que são dois medicamentos clássicos, que são a fenoxibensamida e o fentolamida. São os clássicos não seletivos que está colocado aqui, né? Logo temos os alfa-1 seletivo, que um dos mais usados é a prazosina, a doxazina e a tansulosina. Esses medicamentos são bastante usados, principalmente para problemas da parte da próstata, né? Porque eles tiram essa constrição, né? Porque lembra que alfa-1 faz o quê? Constrição, então tu tira isso, e ele é muito bom para problemas onde você tem uma constrição, principalmente num lugar específico, clássico da próstata. Temos outro medicamento também, como a ergotamina, é um derivado de fungos, e ele é muito bom para tirar a vasoconstrição aqui da nariz, né? Para tirar a vasoconstrição principalmente aqui da parte do rosto, fazendo que diminui dores, né? Como quando a gente está com essa dor de cabeça por essa vasoconstrição, que é o famoso, né? Que é essa famosa doença que é, por exemplo, a migrânia, né? Que é essa dor aí que acontece no coração. Então, isso pode ser causado também por vasoconstrição. E outro alfa-2 seletivo, a clássica, que é a joinbina, que eu estou colocando aqui para vocês. Né?
Agora, temos os não seletivos, gente. Os não seletivos e os seletivos beta. Os não seletivos temos o clássico propanolol, né? Um medicamento que ele pega tanto beta 1 como beta 2, tá? É um clássico. Logo temos timolol, entre outros. Somente que os não seletivos também temos uma versão mais nova, né? Que são os medicamentos bastante usados para caso mais feio. Por exemplo, também temos o lavetalol ou carvedilol. O lavetalol, inclusive, vai ser um não seletivo muito mais foda. Por quê? Porque ele também pega alfa 1, ou seja, ele bloqueia beta 1, alfa 1, olha só, gente. Então, ele tem um amplo espectro maior do que ele bloqueia, fazendo assim ele um dos antihipertensivos melhores, principalmente quando a gente está com uma urgência antihipertensiva. Porque, olha, ele vai bloquear alfa 1, fazendo que o vaso, se estava constrangido, né, estava vasoconstrição, ele vai abriu, tá? E também bloqueia o beta 1, fazendo o quê? Se o coração tá aí batendo muito forte, o que vai acontecer? O coração vai começar a relaxar, porque já não vai ter esse estímulo chegando ali pelo beta 1. O carvedilol também é bastante parecido, né? É um pouco menos potente, mas também por isso ele é bastante utilizado para isso. E dos seletivos temos exemplos como o metoprolol, o nebivolol, né? Entre outros medicamentos que vou estar colocando aqui para vocês, que todos eles têm mais ou menos a mesma função, né? Que é diminuir a pressão de uma forma mais específica, né? Esses normalmente os que são do beta 1 têm um nome clássico, né, de ser chamados de cardioseletivos, né? Ou os viciados pelo coração, né? Inclusive eu tenho já aí um pequeno vídeo, né, explicando quais são os mais importantes, como lembrar deles, né? Que vai lá no nosso canal, gente, e procura aí o vídeo da Amerva, que é o jeito de lembrar dos cardioseletivos. Então, com isso concluímos nossa aula, gente, e seria a introdução, mais que tudo, de fármacos, né, do sistema nervoso autônomo. Não dá para fazer num vídeo todo, então deixa no comentário se você quiser que eu continue com essa série de vídeos sobre esses temas aqui, se você gostou e a tua opinião, que para mim é muito importante, gente. Então, até mais. Prazer dar aula para vocês, como sempre.